Terminou. É a derivada, é isso. E a derivada, como você desconhece a função, tá? Isso aqui não é uma coisa estranha. A derivada, a derivada da f em x envolve tanto x como f de x. Vamos pensar genericamente. Vamos dizer assim, colocar uma situação hipotética aqui, ó. Tá? Vamos considerar a seguinte situação, ó. Por que que isso é razoável? É razoável que isso aconteça. Ó. Suponha que você derive, você está derivando a partir da equação, certo? Olha aqui, ó. Silêncio. Você está derivando a partir da equação, não concorda? Você tem uma equação, é de x, y igual a 0. O gráfico pode ser uma coisa assim, ó. Não pode ser um negócio assim? Então, se você pega um ponto, ó pessoal, se você pega um ponto aqui, de abscissa x, esse ponto de abscissa x, ele corresponde a 2 pontos da curva. Corresponde a esse aqui em cima e esse aqui embaixo. Você aplica a técnica de derivação implícita, na hora de derivar, quem é a derivada em x correspondente a esse pedaço? Quem é? É a equação, é o coeficiente angular da reta tangente aqui. E aqui é o coeficiente angular da reta tangente aqui. Então, como é que pode, na expressão que dá a derivada da f em x, ser só em função de x? Tem que levar em conta o y também. Para eu saber se eu estou no ponto de cima ou se eu estou no ponto de baixo. Olha um exemplo bem simples aqui, ó. Olha o nosso exemplo bem simples aqui. Vou colocá-lo aqui. Está aqui, ó. Está aqui. Vou aproveitar. Ah, já estava aqui, ó. Quem é a f? F de x é quem? É a raiz de 1 menos x2. A f é essa daqui, ó. Quem é a derivada da f em x? Me diga, meu filho. Quem é? É menos 1 sobre 2, raiz quadrada de 1 menos x2, vezes quem? Vezes menos 2x, não é? Menos não, desculpa. É 1 sobre 2, raiz quadrada, vezes quem? Menos 2x, que é o quê? Menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Que é quanto? Menos x sobre, ó, quem é isso aqui? Quem é? A G que você conhece. A G que você conhece, ó. A G que você conhece. Quem é a G de x? Quem é? Menos raiz de quem? De 1 menos x2. Quem é a derivada da G? Quem é? Menos 1 sobre 2 raiz de 1 menos x2, vezes quem? Menos 2x. Isso aqui dá o quê? Dá menos x sobre menos raiz de 1 menos x2. Isso aqui dá quanto? Dá menos x sobre g de x. Aí você leva em conta o valor da g. Porque quando você pegar um ponto aqui, ó, quando você pegar um ponto aqui de abscissa x, e você calcular a derivada usando essa expressão, você está levando em conta, se você está pegando um ponto em cima, porque o ponto em cima, ó, a reta tangente é essa, coeficiente angular negativo. Olha aqui. Hã? É menos x sobre g de x. O menos é da g. Então, ó, menos da g.
Por exemplo, para F, ó, quando você... A fórmula é a mesma, ó, você está vendo a fórmula? É a mesma, ó. Função dada implicitamente, a fórmula é a mesma. Quando você pega um x aqui, para esse caso aqui, o f é positivo. A derivada é o quê? Negativa. Coeficiente angular da reta tangente negativo. Aqui, se eu pegar aqui embaixo, quem é o g de x? Quem é? G de x é negativo. X é positivo. Quando eu criar isso, vai dar positivo. Porque o coeficiente angular é o coeficiente angular dessa reta aqui. Derivação implícita leva isso em consideração, que eu não estou com o gráfico, eu não estou fazendo derivada sobre o gráfico de uma função. Estou fazendo a derivada, vamos dizer assim, sobre uma curva. Estou fazendo localmente, tá certo? E como eu estou fazendo localmente e eu desconheço a função, eu tenho que levar em conta o ponto. Porque pode ser um ponto em cima e um ponto embaixo. Se eu tiver na curva dois pontos distintos com mesma abscissa e ordenadas diferentes. Por isso é que a derivada captura isso. Entendeu? Entendeu? Isso aqui quer dizer, olha aqui, ó. Aqui eu fiz a conta conhecendo a f, mas eu não preciso conhecer a f. Porque nesse caso aqui, vou só repetir, ó. Como é que satisfaz? É x2 mais o quê? Mais f de x ao quadrado igual a 1. A f está definida implicitamente pela equação. Derive, vai ficar o quê, hein? 2x mais o quê? Mais 2, f de x, igual a 1. Tá? Aí vai ter o quê, hein? Igual a 0, desculpa. Igual a 0, que é derivada de 1 dá 0. Obrigado. Aí fica o quê? F' de x igual a quê? Menos x sobre f de x. Pode fazer. E eu precisei, ao fazer essa conta, saber quem é a f. Eu preciso a cara da f. E olha aqui. É implícito, né? Derivação implícita. Já cai. Tá certo? Tá bom? Onde tem derivada. Ó, me diga uma coisa. Nesses pontos aqui tem derivada. A reta tangente é vertical. Não tem derivada. São os pontos onde o f de x é 0. Não tem, ó. Exatamente. Isso aqui é a fórmula já. Tá bom? Entendido aí? Pronto. Agora vamos fazer mais exemplos. 11,5 é a frequência? Hã? 11,5 é a frequência? Hoje não tem frequência, não. Quem quiser ir para o RU, tá com muita fome, já pode ir. Não apanhei para mim. Como é? Daqui pro final vai ser só exercício? Quê? Daqui pro final vai ser só exercício? Só exercício. Só exercício. Para treinar derivação implícita. Tá? Encontre, olha aí, ó. Encontre f', sabendo que f, tá? Está definida, sabendo que f está definida implicitamente pela equação, olha aqui, ó, pela equação x3y2 menos 2xy2 igual a y3 mais 4, onde x é f de y, onde x é f de y, tá certo? Onde x é f de y. Depois eu vou voltar para o exemplo do círculo, depois que fizer isso. Então, solução. Primeiro para substituir
substitui, né? É. Solução. O que é que eu tenho, hein? F de... Aqui é o par f de y, que satisfaz a equação para todo y no domínio da f, tá? Então você tem o que, hein? F de y ao cubo vezes y2 menos 2 f de y2 igual a quê? y3 mais 4. Qualquer que seja y no domínio da f. Entendido? Assim, agora derive, mas vai derivar em relação a y, né? Então vai ficar o quê, hein? 3 f de y ao quadrado, vezes a derivada de f em relação a y, vezes y2, que é a derivada da primeira, vezes a segunda, tá certo? Mais o cubo de f de y, vezes y2, não, vezes a derivada de y2 em relação a y, que dá quanto? 2y. Aí, como é que fica aqui? Menos 2, derivada de f em y, vezes y2, tá certo? Derivada da primeira vezes a segunda. Aí que fica menos 2 f de y vezes 2y. Fazer com calma. Isso aqui é igual a quê? A 3y2 mais 4. Mais 0. Mais 4, ó. Mais 0. Vai dar constante. Qualquer que seja y pertencente ao domínio da derivada da f. Tá? Tá? Então, logo... Tá? Então, dá uma vírgula aqui. Ou seja, agora, tudo que tem derivada eu deixo de um lado, né? E o que não tem, então, o que é que tem? E já coloco logo em evidência. O que é que multiplica f' de y? Se é eficiente, o que é que multiplica a derivada de f em y? 3y2 f de y ao quadrado. 3y2 quadrado de f de y, e me expressei mal, tá bom? Não. Menos 2y2. Ah, tá no mesmo termo, né? Hã? É, porque tá no mesmo termo. Menos 2y2. Tudo isso vezes derivada de f em y. Tá? Entendido? Tá certo? Tá bom? Então você tem isso aqui. Isso. Agora vamos lá. O que não tem é derivada. Isso é igual a quanto, hein? 3y ao quadrado. É 3y ao quadrado. Que já está do outro lado. Tá? Menos f de... Menos 2y cubo de f de y. 2y cubo de f de y. Mais 2f de y vezes 2y. Mais 4y f de y. Mais 4y f de y. Isso aqui, qualquer que seja y, pertencente ao domínio da derivada. O que dá, se eu não tiver errado nas contas, o que dá o quê? A derivada da f em y igual a quê? Igual tudo isso aí, por isso que é bom você economizar logo na escrita. 3y2 menos 2y cubo de f de y mais quanto? 4y f de y. Tá certo?
mais 4y de y sobre o quê? 3y2 quadrado de f de y menos... Opa! Parênteses aqui, menos 2y2. Qualquer que seja y pertencente ao domínio da f', onde... Vou botar essa restrição aqui que eu não sei para vocês não sabem, não tem condição de saber. Onde 3y2 vezes o quê? F de y ao quadrado menos 2y2 é diferente de zero. Tá certo? O que o senhor ia botar? Hã? O que o senhor ia botar? Quem é que não sabe? É porque você precisa dessa restrição aqui, ó. Tá? Tá? Não dá para garantir agora que isso vai acontecer. Tá bom? Mas isso acontece, né? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Tá? Tem umas coisas estranhas que ocorrem. Tá? Então... Bom? Tá bom? Tem que ver os teoremas aí, mas faz de conta que deixa desse jeito que é melhor. Tá? Não tem como justificar. Tá? Isso aí tá correto. Tá certo? Bem. Isso dá maior do que zero. Isso dá maior do que zero? Não sei. O que dá maior que zero? Porque tem o 3y ao quadrado. Mas eu tenho 2 menos 2y2. Isso aqui 3y ao quadrado menos 2y2. É um 3y. Não, mas isso aqui ainda tem um f de y. Esse é f de y. Tá certo? Tá certo? Enfim. Tá bom? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui nesse exemplo, ó. Nesse exemplo aqui. Tá certo? Se você tem f' de x, você não tem derivada aqui. Certo? Mas se você estiver resolvendo com x igual a f de y, x igual a f de y, você vai encontrar que a derivada em y é quem? É menos y sobre f de y. Aí aqui você está derivada, porque você está olhando para essa função aqui, ó. Esse pedaço daqui para cá, vou desenhar aqui para você novamente. Esse pedaço aqui é gráfico da função. Isso não é gráfico de x como função de y como função de x, mas é gráfico de x como função de y. E quanto é a derivada aqui, nesse ponto? A derivada é zero. Tá certo? Se você olhar para cá, se você olhar para f, vamos chamar de h, ó, x igual a h de y, para não confundir lá. Isso aqui é o gráfico da h. E quanto é a derivada da h no zero? Quanto é? É zero. Justamente porque a reta tangente aqui, em relação ao eixo das abscissas, que agora é o eixo y, que eu estou olhando, fazendo a troca, tá? Porque o x é função de y, a reta tangente é horizontal em relação ao eixo domínio. Então a derivada é zero. É só mudar o ponto de vista. Ok? Bom? Entendido? Não tem, não. Aqui, olhando para cá, não tem derivada no zero. Se eu vejo aqui, porque aqui eu estou olhando o quê? O y como função de x. Não tem derivada no zero. Mas o outro ali tem. Desculpe, aqui não tem derivada no 1. Não tem, esse caso aqui não tem derivada no 1. Mas quando eu olho desse jeito, aí eu tenho a h com derivada no zero. Porque a derivada da h é no zero. Diga. É. Tá?